Desde muito jovem, aprendi a observar mais do que falar. A escuta silenciosa sempre revelou mais do que os discursos ensaiados. E, com o tempo, percebi algo curioso: não bastava uma mulher tatuada entrar em um ambiente para que olhares se dividissem entre fascínio e julgamento. Vi isso inúmeras vezes. Alguns a viam como ousada, livre, talvez perigosa. Outros, como alguém a ser evitado, uma rebelde sem causa, marcada não só na pele, mas na alma. E em meio a tantos rótulos apressados, eu me perguntava qual é a verdade por trás dessas marcas. O que essas tatuagens dizem, de fato, sobre elas? Hoje, como um homem guiado pelos princípios estoicos, aprendi a não me deixar levar pelas primeiras impressões. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E é justamente sobre esse julgamento que quero falar. Porque quando uma mulher decide marcar o próprio corpo, o mundo inteiro parece querer interpretar o significado como se estivesse lendo um mapa que dá acesso ao seu íntimo. Mas será que estamos preparados para ouvir o que essas marcas realmente revelam, ou estamos apenas projetando nossos próprios medos e desejos? Este vídeo não é um ataque, nem uma defesa. É um convite à reflexão, baseado na filosofia que me ensinou a separar o que está sob meu controle daquilo que não está. E, sobretudo, a olhar para os outros, principalmente para as mulheres, com mais razão, menos impulsividade, e muito mais clareza. Porque às vezes, o que achamos que é rebeldia é apenas coragem. E o que chamamos de provocação pode ser liberdade. Mas a verdade mesmo, se exige mais do que olhos, exige presença, discernimento e humildade. Então, se você já se pegou julgando uma mulher tatuada sem sequer ouvir sua história, ou se você já se atraiu por esse tipo de mulher, mas não soube lidar com o que viu, ou se simplesmente quer entender melhor o que está por trás desse fenômeno cada vez mais comum, fica comigo até o fim. Prometo que o que você vai descobrir hoje talvez mude não só o jeito como você vê essas mulheres, mais o modo como você enxerga a si mesmo. Porque no fundo, como dizia Marco Aurélio, a alma se pinta com as cores dos pensamentos que abriga. E talvez, elas só tenham sido mais honestas do que nós. Desde pequeno, aprendi que o mundo forma opiniões rápidas. Uma roupa, um corte de cabelo, uma expressão no rosto, e pronto, um julgamento é feito. Mas nada, absolutamente nada, gera reações tão intensas quanto tatuagens em uma mulher. É como se a tinta na pele acendesse luzes nos olhos de quem a observa, luzes de desejo, de medo, de fascínio e de condenação. E por muito tempo, confesso, fui também vítima desses pensamentos imediatos. Quando comecei a mergulhar na filosofia estoica, percebi o quanto essas reações automáticas são perigosas. O estoicismo me ensinou que nossas impressões iniciais muitas vezes são falsas, construídas por crenças que nunca examinamos. Passei, então, a questionar os meus próprios pensamentos. Por que uma mulher tatuada me despertava mais curiosidade ou julgamento do que uma mulher sem tatuagens? A resposta não estava nela, mas em mim. É fácil projetar. Ver uma tatuagem e pensar que ela é promíscua. Ver outra e achar que ela está gritando por atenção. Mas essas ideias, quando observadas de perto, desmoronam. Porque cada marca que ela carrega pode ser memória, dor, renascimento, ou apenas uma escolha estética, se nenhuma dessas razões é da nossa conta. Só que a maioria não quer entender. Quer apenas reagir. Vi amigos se afastando de mulheres incríveis apenas por suas tatuagens. Vi homens se aproximarem com intenções rasas, achando que aquela mulher seria mais fácil ou selvagem. E vi mulheres magoadas por serem lidas como algo que nunca disseram ser. E tudo isso porque nos recusamos a fazer o exercício mais difícil, ver o ser humano por trás da aparência. Sêneca dizia que o homem sábio não se escandaliza com o exterior, mas busca compreender a essência. Isso exige disciplina. Exige coragem. E exige que deixemos de lado as fórmulas fáceis com as quais aprendemos a rotular os outros. Julgar é um atalho. Entender é um esforço. E o estoico não busca atalhos, se ele busca a verdade. E, nesse caso, a verdade sobre as mulheres tatuadas não está na tinta. Está naquilo que escolhem viver, representar e expressar.
O resto, e é apenas ruído da nossa própria ignorância. Houve um tempo em que eu acreditava que a alma era invisível, mas aprendi que algumas pessoas escolhem escrevê-la na pele. E foi observando essas mulheres que percebi que cada traço pode ser uma cicatriz que virou arte, uma dor que virou força. E isso, para mim, é de uma coragem rara. Tatuar-se, muitas vezes, é expor o que muitos escondem, se é transformar o íntimo em símbolo. Eu me lembro da primeira vez que conversei profundamente com uma mulher tatuada. Ela me contou que o desenho em seu braço representava a morte do pai, um luto silencioso que ela precisava transformar em algo vivo. Aquela conversa me atravessou. Percebi que enquanto muitos falam sobre autenticidade, ela tinha o próprio corpo como testemunha do que viveu. E isso, para mim, foi um choque de realidade. O estoicismo valoriza a clareza interna. Ser verdadeiro consigo mesmo. E quando uma mulher carrega símbolos que representam quem ela é ou o que superou, ela está, de certa forma, vivendo o que os estoicos chamam de ataraxia, uma paz interna que não depende da aceitação dos outros. Ela já se aceitou. E isso incomoda quem ainda não teve coragem de fazer o mesmo. A verdade é que pessoas livres incomodam. Mulheres que não pedem permissão para se expressar ainda mais. E quando essa liberdade vem estampada na pele, ela se torna impossível de ignorar. Talvez por isso muitos não saibam lidar. Porque cada tatuagem, ao invés de dizer olhe para mim, grita silenciosamente eu sou dona de mim. E isso ainda é perigoso num mundo que teme mulheres autênticas. Quantas vezes eu mesmo me peguei julgando uma mulher, apenas para depois perceber que o incômodo vinha da minha própria insegurança? Muitas. E é por isso que hoje falo sobre isso, e não para ensinar, mas para expor meus próprios erros, e talvez te ajudar a refletir sobre os seus. Quando entendemos que a tatuagem pode ser um grito, uma memória, ou apenas arte, e paramos de ver o corpo como provocação. E começamos a enxergar a pessoa. Existe uma força na mulher tatuada que não é física, é energética. É a expressão de quem decidiu não se encaixar. Eu já conheci muitas mulheres assim. Algumas tinham tatuagens pequenas e delicadas, ou outras, desenhos que cobriam costas inteiras. Mas em todas elas, notei algo em comum, uma feminilidade que não se submete. E isso é raro. O mundo quer moldar as mulheres. Diz como devem se vestir, se portar, o que é sexy, o que é recatado. Mas quando uma mulher tatua o próprio corpo, ela subverte essa lógica. Ela diz, e eu escolho. Não é sobre você gostar. É sobre ela se reconhecer. E esse tipo de postura é profundamente estoica, porque é guiada por valores internos, não pela aprovação alheia. Muitas vezes, esses desenhos desafiam o controle social. São flores em lugares íntimos, animais selvagens, frases de impacto. E é como se cada imagem dissesse, eu vivi, eu sofri, eu aprendi, e eu continuo aqui. É a narrativa de quem não se cala. E quando percebi isso, deixei de ver a tatuagem como um acessório e passei a vê-la como um manifesto. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a nossa natureza, e não com a expectativa dos outros. E talvez por isso, mulheres tatuadas me ensinaram tanto. Elas vivem a própria natureza sem pedir desculpas por isso. E é exatamente essa autenticidade que assusta quem vive tentando se encaixar. Não estou dizendo que toda mulher sem tatuagem é submissa, nem que toda tatuada é livre. Mas estou dizendo que, muitas vezes, a tatuagem é uma bandeira de autonomia, um gesto simbólico de quem cansou de obedecer padrões. E, para mim, isso é uma lição de força. Porque no fim, o corpo dela não é palco para a opinião dos outros. É território sagrado. E quem não entende isso, ainda tem muito a aprender sobre respeito. Por muito tempo, a sociedade ensinou o homem a dominar. A mulher deveria ser contida, moldada, previsível. E qualquer sinal de rebeldia era visto como uma ameaça ao nosso suposto controle. Eu cresci vendo isso ao meu redor. E só com o tempo, se com muito autoconhecimento, percebi o quanto essa mentalidade não apenas é frágil, mas também profundamente ilusória. A mulher tatuada quebra esse paradigma. Ela não pede permissão para ser quem é. Ela se expõe,
se arrisca e se destaca. E muitos homens, acostumados a uma ideia de posse emocional e estética, simplesmente não sabem como lidar. Eu já fui um desses. Achava que mulheres assim não serviam para relacionamento sério, como se meu medo da liberdade delas dissesse algo sobre o caráter delas. Mas na verdade, só revelava minha insegurança. Epicteto nos ensina que aquilo que não está sob nosso controle não deve nos causar sofrimento. E ainda assim, homens vivem frustrados por não conseguirem controlar mulheres que já decidiram se pertencer. A verdade é que o homem que teme a liberdade de uma mulher não está pronto nem para a dele. E esse é um ponto crucial para todo homem que deseja amadurecer de verdade. Porque o problema não é a tatuagem. É o que ela simboliza. Ela representa independência, ousadia, coragem. E esses são atributos que, ao invés de inspirar, despertam competição em quem ainda vê mulheres como propriedade. O verdadeiro estoico, por outro lado, não compete com o outro, se ele compete consigo mesmo para ser melhor, mais justo, mais sábio. Hoje, olho para mulheres tatuadas com outro olhar. Não com medo, nem com encantamento cego. Mas com respeito. Porque elas me mostram que a beleza mais intensa é aquela que nasce da verdade, não da conveniência. E isso vale mais do que qualquer padrão ou norma. No fim, o homem que não suporta a liberdade de uma mulher revelará, mais cedo ou mais tarde, que também não suporta a própria vulnerabilidade. E é por isso que muitos preferem julgar do que compreender. Lembro de uma conversa em especial. Uma mulher tinha o braço fechado por tatuagens, flores, frases, sombras e cores. Eu, curioso, perguntei o significado. Ela me olhou e disse: algumas têm sentido. Outras, não. Mas todas me representam em algum momento da vida. Aquilo me fez refletir por dias. Porque eu, que sempre busquei lógica e sentido em tudo, me deparei com alguém que vivia também pelo sentir. O estoicismo não exclui o sentir, apenas nos ensina a não sermos escravos das emoções. E o que essa mulher me ensinou, sem perceber, foi que a sabedoria também em acolher o caos. Em viver a intensidade. Em errar, aprender e deixar que a pele conte essa história. Quantas vezes eu me calei por medo de me ferir? Quantas experiências eu perdi por querer manter tudo sob controle? Às vezes, marcas voluntárias revelam mais coragem do que cicatrizes acidentais. E se tem algo que as mulheres tatuadas me ensinaram, foi isso, de não há vergonha em carregar o passado, desde que ele não nos defina, mas nos fortaleça. Elas não escondem suas dores. Elas transformam essas dores em arte, em símbolo, em memória. E essa é uma lição poderosa. Porque o estoicismo é, em essência, sobre transmutação. É sobre pegar o que nos machuca e transformar em virtude. A mulher que tatua uma perda, uma superação ou até uma fase feliz, está fazendo exatamente isso, e está dizendo ao mundo que ela passou, mas não quebrou. Enquanto muitos tentam apagar o passado, ela o eterniza. E isso, ao contrário do que pensam, não é vaidade. É autenticidade. É maturidade. É força. Uma força que inspira. Uma força que liberta. E, acima de tudo, uma força que ensina. O verdadeiro sábio aprende com todas as fontes. E, se você estiver atento, vai perceber que há muito o que aprender com uma mulher tatuada, desde que você esteja disposto a escutá-la além da pele. Apesar de tudo isso, é preciso dizer uma verdade dura, e muitas mulheres tatuadas também sofrem. Sofrem por não serem levadas a sério. Por serem hipersexualizadas. Por terem que justificar constantemente quem são. E isso é exaustivo. Já vi mulheres incríveis serem reduzidas a estereótipos e como se a pele delas fosse o limite da sua profundidade. E essa dor é real. Não é porque uma mulher se mostra forte que ela não sente. E aqui, mais uma vez, me apoio em Sêneca, e nada é mais admirável do que a serenidade diante da dor. E essas mulheres, muitas vezes, vivem essa serenidade com um silêncio que poucos percebem. Mas que machuca. Elas carregam olhares invasivos, frases maliciosas, exclusões veladas. E tudo isso apenas por expressarem quem são de forma não convencional.
Eu mesmo já presenciei situações em que uma mulher tatuada era tratada com menos respeito, e percebi que o incômodo que eu sentia era, na verdade, um chamado para que eu fizesse diferente. O homem estoico não é omisso. Ele age com justiça. Ele não permite que o preconceito se esconda no cotidiano. Por isso, aprendi a me posicionar, a corrigir amigos, a elogiar com respeito, a ouvir mais, a perceber que não se trata de defender mulheres tatuadas, mas de defender o direito de qualquer pessoa existir sem ser rotulada. Quantas vezes a sociedade diz a essas mulheres: você não é o tipo para casar. Mas quem definiu o que é o tipo certo? O tipo certo é quem vive com integridade. Quem é honesto, leal, corajoso. E isso não está na pele, se está no caráter. Não é a tatuagem que revela o coração de uma mulher. É sua postura diante do mundo. E, nesse ponto, muitas delas têm mais estoicismo do que muito homem que se diz racional. Depois de tudo que vivi, aprendi e observei, posso dizer com clareza, mulheres tatuadas me ajudaram a amadurecer. Elas me ensinaram sobre liberdade, autenticidade e vulnerabilidade. E isso, para um homem que busca filosofia como guia, é um presente. Um espelho. Um lembrete de que a sabedoria também se encontra nos lugares onde menos esperamos. Hoje, quando vejo uma mulher tatuada, não penso em julgamento, desejo ou medo. Penso em história. Penso em profundidade. Penso em alguém que teve coragem de se expressar quando muitos preferem o silêncio confortável da neutralidade. E isso merece, no mínimo, respeito. O estoicismo não julga pela aparência. Ele investiga, questiona, reflete. Ele busca a essência, e não o invólucro. E é com esse olhar que eu te convido a ver essas mulheres a partir de agora. Não como exceções, nem como mistérios, e mais como seres humanos inteiros, livres e dignos de admiração. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também busca essa verdade. E, talvez, tenha chegado a hora de abandonar os velhos padrões. Os velhos medos. Os rótulos herdados. Porque a liberdade que você teme nas mulheres é a mesma que você ainda não conquistou dentro de si. A filosofia me ensinou que a beleza do mundo está no olhar de quem contempla com sabedoria. E que nenhuma verdade pode ser compreendida pela metade. Por isso, da próxima vez que cruzar com uma mulher tatuada, e lembre-se, dela não está pedindo que você a entenda. Ela apenas está sendo quem é. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Agora, a escolha é sua, e vai continuar julgando? Ou vai aprender a ver além da tinta? Chegando até aqui, talvez você tenha notado que eu demorei muito tempo para perceber que aquilo que mais julgamos nos outros, quase sempre, é o que mais evitamos em nós mesmos. E que a liberdade alheia é um espelho incômodo para quem ainda vive prisioneiro da própria ignorância. Durante anos, acreditei que entender o mundo era uma questão de lógica. Hoje, entendo que é uma questão de humanidade. As mulheres tatuadas que conheci, admirei e, às vezes, fui incapaz de compreender, foram algumas das minhas maiores professoras. Elas não me deram conselhos. Não me pregaram discursos. Mas, com seus silêncios, sua presença e sua coragem em viver sem máscaras, me ensinaram o que nenhum livro poderia me mostrar, que a beleza na dor, força na vulnerabilidade e verdade na autenticidade. E talvez essa seja uma das maiores lições estoicas, se viver de forma coerente com quem somos, mesmo quando isso incomoda o mundo. A tinta na pele pode ser apenas arte. Pode ser cura. Pode ser memória. Mas, acima de tudo, é escolha. E quando alguém tem a ousadia de escolher por si, isso deve ser respeitado, se não rotulado. Quantas pessoas você deixou de conhecer de verdade por conta de um julgamento apressado? Quantas histórias você ignorou por não olhar além da superfície? A verdadeira sabedoria não está em prever o comportamento alheio, mas em dominar o próprio. E esse domínio exige humildade, reflexão e coragem para desconstruir o que foi imposto. Então, se existe uma verdade sobre mulheres tatuadas, talvez ela seja esta: elas nos desafiam a ver além. A deixar de lado a imagem e buscar a essência. A substituir o julgamento pela curiosidade.
a abandonar a rigidez dos padrões por uma vida mais consciente, mais justa e mais profunda. E isso é, sem dúvida, um caminho estoico e humano a ser trilhado. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, te convido a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário com sinceridade do que você aprendeu hoje. Que julgamentos ainda te controlam? A sua resposta pode transformar o olhar de alguém que vai ler. E, juntos, podemos construir um espaço de mais verdade, sabedoria e respeito. Porque no fim, somos todos obras em processo. E cada um de nós carrega marcas invisíveis, e mesmo que a pele pareça limpa,